Muito bom dia a todos. Estamos na hora. Vamos então dar início à nossa lição da Escola Dominical. Uma palavra de oração, pedindo que o Senhor nos possa orientar, nos possa abençoar no estudo da sua palavra. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque nos podemos encontrar aqui. Na verdade é uma continuação. Já ontem houve um grupo de irmãs que aqui tiveram, Senhor, para juntas poderem servir-te, adorar-te e ter aquele tempo de convívio também. E agora estamos aqui, Senhor, em formato de escola para juntos podermos estudar a tua palavra. E pedimos a tua orientação para cada um dos professores, naquilo que é a administração, Senhor, da tua palavra, e aos alunos também, Senhor, para que haja atenção da parte de todos e juntos possamos estudar e aprender e saber mais de Ti. E conhecendo mais de Ti, nos dá mais responsabilidade para nos comportarmos de acordo com aquilo que Tu esperas que nós nos comportemos. E por isso, Senhor, capacita-nos para estudarmos bem e dá-nos humildade e a vontade e o desejo de podermos aplicar a Tua Santa Palavra naquilo que é a prática normal das nossas vidas. Sei com cada igreja que agora se reúne para Te adorar, destacamos aquelas do nosso grupo, que Tu nos possas abençoar a todos, Senhor, e que todos possamos estar juntos, unidos em espírito. E também, Senhor, tendo o mesmo foco, que é a adoração e o serviço a Ti. Tu és o nosso Deus, nós somos Teus servos. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro de Números. Na verdade, é uma sequência de lições que começou há muito tempo atrás no livro de Gênesis. No livro de Números, nós hoje vamos estudar dos capítulos 17 ao capítulo 21. E os temas que nós temos para hoje, os pontos da lição, são aqueles que vos apresento. Vamos ver qual é a escolha de Deus. Isto a propósito daquilo que nós estudamos na semana passada, porque houve pessoas que questionaram a liderança de Moisés e de Arão. E principalmente naquilo que toca ao sacerdócio de Arão, então Deus hoje faz questão de esclarecer quem é que foi a pessoa escolhida. Vamos ver quais são os direitos e os deveres dos sacerdotes. Vamos passar aqui por uma passagem que vai falar sobre a água purificadora, mas a ideia é nós aprendermos a importância do ritual cerimonial de purificação. Vai haver depois ali uma situação de desobediência da parte de Moisés e Arão, que nós vamos dar o nome de Águas de Meribá. Israel vai ter aqui um contacto com um povo irmão, que são os Edomitas, e nós havemos de ver qual é a relação entre os dois povos, e depois vamos ver o que é que vai acontecer quando Israel está a passar pelo Monte Hor, e por fim queremos nós chegar ao ponto que ali está por último na lição, que tem a ver com a serpente de bronze, que é um episódio muito conhecido da parte dos irmãos, e vamos ver a importância deste episódio para compreendermos aquele que é o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, que é João 3,16, que tem tudo a ver exatamente com aquilo que vai acontecer aqui no livro de Números. Esperamos nós conseguir chegar aqui a este ponto. Não sendo possível, daremos continuidade na próxima semana. Relembrar que na semana passada nós estudamos aquilo que nós chamamos da rebelião. A rebelião de Corá, Datã e Abirão. E nós vimos que eram 3 homens que lideraram um grupo de outros homens, que a Bíblia diz de renome. Então estamos a falar de outras pessoas que eram os líderes do povo, e eles juntaram-se e rebelaram-se contra Moisés e Arão e questionaram qual era a autoridade que Arão e Moisés tinham para liderar o povo e a maneira como eles o fizeram. E eles então acabaram por contagiar todo o povo, e o povo murmurou contra Moisés, contra Arão e até contra o próprio Senhor. E uma das razões que estava na sua murmuração tinha a ver com o sacerdócio. Porquê? Só os levitas, e dentro dos levitas só a família de Arão é que podia oficializar no sacerdócio. E uma das suas pretensões era eles acharem que todo o povo, como era santo, então qualquer pessoa do povo podia ter acesso ao sacerdócio. Foi uma pretensão de muitos levitas, liderados por Corá, mas também de outras tribos, porque Datã e Abirão eram da tribo de Ruben. Mas eles tinham a mesma pretensão política e religiosa. E por isso, então, Deus fez questão, depois deste episódio, porque aquilo que nós estamos a estudar vem na sequência daquilo que estudamos na semana passada, Deus faz questão de esclarecer quem é que foi a pessoa escolhida para o sacerdócio. Então o que Deus vai fazer é pedir a Moisés para que Moisés escolha o líder de cada tribo, e este líder de cada tribo tinha que trazer o seu bordão. Vamos chamar um cajado, embora pudesse ter aqui algumas diferenças, mas então cada um deles tinha que trazer o seu bordão. E, quando eles trouxeram o seu bordão, eles deveriam escrever o nome. Apesar de cada bordão ter a sua identidade, estar personalizado, mas não fosse haver 2 semelhantes e podia depois haver aqui alguma dificuldade para dizer qual é que era de quem, então eles, de acordo com aquilo que Deus pediu, escreveram
qual era o seu nome no seu bordão. E da parte dos levitas, Deus disse que devia ser levado o bordão de Arão. E naturalmente Arão também escreveu o seu nome, como os irmãos podem ver nos versículos 2 e 3 do capítulo 17. Então agora Moisés pegou nos 12 bordões, cada um a representar uma das tribos de Israel, e colocou-os na tenda da congregação. E o que acontece acaba por ser miraculoso, e nos versículos 7 e 8 diz: Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, ele colocou lá, fizeram aquilo que tinham que fazer naquele dia, foram dormir, e no dia seguinte, quando agora Moisés vai ver os bordões, acontece alguma coisa extraordinária, diz assim: o bordão de Arão, pela casa de Levi, a identificar que é a casa, tribo de Levi, brotara e, tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. E Deus faz questão do milagre ser completo. Como sempre, Deus não faz milagres pela metade. Podia florescer, porque alguém podia dizer, por causa do efeito da umidade, o bordão ainda podia ter algum resquício de vida, apesar do bordão ser um pau já sem vida, mas não fosse ter algum resquício de vida, ter ali um ambiente úmido propício, e aquilo iria brotar algum tipo de flor. Mas, ainda que pudesse brotar alguma coisa, não dava já a flor. E não dava o fruto. Um dia não é suficiente, e os irmãos que têm árvores ou quem cresceu no meio mais rural sabe que quando dá a flor, no dia seguinte não aparece o fruto. Isto não existe na natureza, não acontece. Mas aqui aconteceu. Deu os gomos, a flor, e deu fruto maduro, deu amêndoa. Então, quando Moisés vê os 12 e aquele completamente florido e com amêndoas já ali a brotar, percebeu-se claramente que aquilo foi obra divina. Qual é que era o objetivo? O objetivo era Deus poder dizer claramente ao povo qual era a pessoa e a tribo escolhida para o sacerdócio, para que não houvesse mais qualquer equívoco. Então foram levados os bordões porque representava a autoridade de cada tribo. Há um episódio interessante nas Sagradas Escrituras que nos ajudam a perceber a importância do bordão. Que é o episódio, alguém sabe qual é? Alguém falou e não ouvi? Não? Judá e Tamar. Judá e Tamar. Tamar era nora de Judá. E o que ela fez? Disfarçou-se de prostituta, não é? Porque Judá estava em falha para com ela. Não vamos entrar agora nos pormenores da história. Imagina, ela vestiu-se de prostituta e colocou-se num sítio estratégico. Judá vai ter com ela, então recorreu aos serviços de uma prostituta. No final, ele tinha que fazer o pagamento. E ele não tinha como pagar. E ele estava com os animais para fazer a tosquia. Ele disse assim: olha, eu tenho os meus animais aqui numa zona muito próxima. Eles estão na tosquia. Eu vou pedir a alguém para enviar um animal para trazer como forma de pagamento. E ela disse: dá-me uma prova de que vais mesmo pagar. E ele disse: olha, eu não tenho aqui dinheiro agora comigo. Eu dou-te o meu selo, que é aquilo que eu utilizo para marcar os meus animais, e dou-te o meu bordão. E tu guardas isto como prova de que estes objetos são meus, são importantes, e por isso, quando trouxerem um animal, tu devolves estes objetos. Então, neste episódio, nós conseguimos ver que ele dá aquele objeto. E foi a partir do bordão que ela vai desmascarar Judá. Porque quando ela um dia parece grávida, não é? E Judá diz assim: ela não devia ter engravidado. Ela está em cumprimento, ela tem que ser apedrejada. E ela diz assim: eu engravidei do dono deste bordão. E toda a gente sabia que o bordão era de quem? De Judá. Então aquilo era uma marca da própria pessoa, era um sinal de autoridade. E foi aquilo que Moisés fez, amando do Senhor, naturalmente. Então nós conseguimos perceber que o bordão não foi uma escolha aleatória, mas porque representava a autoridade. E não se esqueçam do contexto. O povo tinha questionado o quê? A autoridade de Arão. Então, quando isto acontece, fica claro diante de todas as pessoas que a pessoa escolhida para o sacerdócio era quem? Era a tribo de Levi, a família de Arão. E então agora não podia haver nenhuma dúvida, e o povo agora sabia. E o povo agora vai perceber. Não nos podemos esquecer do contexto do episódio. Eles juntaram-se, rebelaram-se contra Moisés e Arão,
depois daquela história toda, Deus ter castigado, no dia seguinte eles murmuraram novamente contra Moisés e Arão e disseram que eles eram culpados por terem matado quem? Os homens do Senhor. Não é? Então, eles ainda, mesmo depois do castigo, eles pensavam que ainda podiam aspirar ao sacerdócio. Porque aquilo que tinha acontecido era culpa de Moisés e Arão. E agora, com esta manifestação, fica claro, não podem aspirar ao sacerdócio. E o povo agora percebe claramente. Deus está a dizer, o escolhido é este. Agora imaginem que alguém era da tribo de Zebulon e Isacar e achava que também podia agora aspirar ao sacerdócio. Com este episódio a pessoa percebe o quê? Eu não posso. Mas ela percebe mais outra coisa. Eu ontem tinha pecado contra o Senhor. E o que é que tinha acontecido nos dias anteriores? Aqueles que tinham pecado contra o Senhor? Tinham morrido. Então eles percebem. Então agora eu percebi que eu cometi aquele pecado. O que é que me vai acontecer hoje a mim? Então eles entram em pânico. E vejam o que é que eles dizem. Toda a gente viu, Moisés há de ter mostrado, e disse agora o Senhor a Moisés para pegar naquele bordão de Arão e guardá-lo como testemunho. E diz depois assim o Senhor. Os irmãos podem acompanhar a partir daqui. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morra. Porque eles continuavam ainda a murmurar. E Deus disse, é para ficar claro, eu escolhi esta tribo e desta tribo eu escolhi esta pessoa. Não há mais ninguém que vai aspirar aqui ao sacerdócio. Isto não é uma coisa das pessoas desejarem e quererem ter. Não é. Eu escolhi. E depois, então agora, a reação do povo. Então falaram os filhos de Israel a Moisés dizendo, eis que aspiramos, pereceremos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Eles agora estão em pânico. Eles dizem, então, mas nós queríamos aproximar. E o que é que vai acontecer? Porque nós tentamos. Vamos morrer todos. E eles entram agora em pânico e percebem aquilo que podia acontecer. E Deus aqui, mais uma vez, vai ensinar que no que toca a adoração ao Senhor, não somos nós que definimos como é que o Senhor deve ser adorado. Quem deve liderar a adoração? É o Senhor que define como é que Ele deve ser adorado. Ele, como Deus, diz o que é que espera dos seus adoradores e Ele, olhando para os seus adoradores, diz quem é que Ele quer que seja o líder. Agora podemos dizer, mas o líder está a fazer um mau trabalho. Isto é um problema que Deus tem de resolver. Eu não vou fazer aquilo que é da responsabilidade do Senhor. Agora, eu vou fazer aquilo que é da minha responsabilidade. Aceitar quem o Senhor escolheu para a liderança. Então, a liderança dentro da igreja, dentro do povo de Israel, não deve ser por ambição. Deve ser por designação, e a designação acreditamos nós que ela é atribuída pelo Senhor. E devemos aprender isto porque está bem claro aqui nas Sagradas Escrituras com esta passagem. Então, na sequência disto, porque o texto agora vai entrar num capítulo em que vai começar a falar das responsabilidades e deveres dos sacerdotes, Deus faz questão de voltar a repetir alguns dos mandamentos, outros vai fazendo aqui acréscimos para que fique bem claro em que Deus vai agora começar a clarificar e vai começar a definir a responsabilidade de Arão e dos seus filhos. E aqui é importante porque as pessoas às vezes, e no caso aqui do povo, querem a responsabilidade, mas não querem aquilo que está associado à responsabilidade. E Deus faz agora a questão, não fosse algum levita, não fosse algum sacerdote também ficar soberbo e dizer, nós fomos os escolhidos. Deus diz, está bem, foste escolhidos para quê? Convém eles perceberem, não é? E Deus vai dizer que, sim, vocês foram escolhidos, é verdade. Mas vocês por serem escolhidos, quando o povo pecar, quando houver aqui uma má prática, a iniquidade cai sobre vocês. Vocês são os líderes. Então, fica bem claro que há aqui uma responsabilidade. E o sacerdócio não é um privilégio. É uma responsabilidade que eles têm. Porque quando Deus disser que há pecado, primeiro as pessoas que vão ter que responder diante de Deus vão ser os sacerdotes. E o texto diz em Números 18:1, levarão a iniquidade. A iniquidade de quem? A sua própria? Não. Está a falar da iniquidade de quem? Do povo. Eles agora têm alta responsabilidade. E é que eles, os Rubenitas e os Naftalitas e os outros, queriam o sacerdócio, mas não queriam a responsabilidade. Mas agora Deus está a dizer, Arão, não vá um dos teus filhos também ser soberbo. Não, isto aqui não é privilégio, é responsabilidade. Tanto que vocês nem vão ter terras,
para não dedicarem atenção a outras coisas. O vosso foco é somente o serviço. E é isso que vocês devem fazer. Então, se houvesse profanação, a responsabilidade caía sobre os sacerdotes. Há clarificação do papel dos levitas. Porquê? Corá era levita, da família de Coate, mas ele queria o sacerdócio. Mas Deus diz, sim, apesar de seres um familiar próximo de Arão, mas não és filho de Arão. Então o sacerdócio só pode ser atribuído aos descendentes diretos de Arão. E os outros levitas vão servir como? Dentro de cada uma das famílias dos levitas, existem 3 famílias, cada um tem a sua responsabilidade bem definida. E Deus faz questão de clarificar aqui o papel dos levitas. Depois, vai também esclarecer quais são os direitos dos sacerdotes. Porquê? Eles não têm propriedade, então eles não podem produzir riqueza. Eles não podem produzir o mesmo que os outros. Então, como é que eles agora vão poder viver? Eles vão viver daquilo que são as ofertas. Eu agora sou sacerdote, estou a oficiar. Vocês trazem um sacrifício, se for um holocausto é todo queimado, não é? Mas há outros tipos de ofertas que vocês podem trazer, outros sacrifícios, e de acordo com o sacrifício havia uma porção que ficava para o sacerdócio. Fosse do animal, uma porção do animal, uma porção de farinha, como vimos na semana passada, porque o sacrifício tinha que ser completo, fosse uma porção de azeite. Então isto servia para mantimento dos sacerdotes. Agora o irmão podia dizer, mas e se ninguém trouxesse? Mas vai haver um dia em que não há nenhum pecador a ir oferecer um sacrifício? Podia ser, mas seria rebeldia da parte do povo, porque sempre alguém, todos os dias, iria haver muita gente a ir ali à tenda da congregação para oferecer o seu sacrifício. Mas o sacerdote até conseguimos perceber. Pronto, agora o sacerdote ficava com uma porção. E a sua família. Mas e os outros levitas todos? Os outros levitas agora ajudavam os sacerdotes. Eles viviam como? Eles não podiam ter terras. E Israel era um povo agropecuário, então eles viviam do quê? Daquilo que a terra produzia e daquilo que eram os seus animais. Mas os levitas, apesar de poderem ter, mas havia aqui muitas limitações, mas como é que eles haviam de fazer então? E eram muitos, eram milhares. Estamos a falar de 20 mil, 30 mil. O povo havia de crescer. Como é que eles faziam? Então é aqui que Deus vai repetir. E nós vemos que o dízimo é instituído precisamente para isso. Existem 12 tribos. 11 tribos têm propriedade terrena. Podem gerar riqueza. Há uma tribo que não pode gerar riqueza, que só se dedica àquilo que é o trabalho religioso. Vamos dizer assim para ser mais fácil para nós. Muito bem. Então, as outras 11 tribos tinham que dar 10% daquilo que era o seu sustento. No nosso caso seria o dinheiro, no caso deles não havia o dinheiro, então era em produtos da terra ou em animais. 10% de cada uma das tribos era para a tribo de Levi. E a tribo de Levi então recebia os dízimos das outras tribos. E desta forma, Deus garante um sistema em que todas as tribos têm sensivelmente o mesmo. E há subsistência e temos aqui uma forma para que a tribo de Levi possam viver com dignidade. E agora, os levitas que recebem os dízimos, não é das outras tribos, o que é que eles fazem com isso? Quem recebe não está isento de responsabilidade. Então, o que é que os levitas que recebem o dízimo, o que é que eles fazem? Eles também têm que dar o dízimo deles, daquilo que receberam, que é o dízimo dos dízimos. E o dízimo dos dízimos era dado depois à família de Arão, que era para os sacerdotes. Então, o sustento para a família de Arão vinha das porções dos sacrifícios e vinha dos dízimos, que era dos próprios levitas. E desta forma, Deus criou um sistema em que aquelas pessoas da tribo de Levi tinham possibilidade de ter uma vida digna. E o dízimo é instituído com este objetivo. Os irmãos perguntam-me, e o dízimo agora deve ser seguido? Eu acredito por convicção que sim, mas não por causa disto, porque eu não sou levita. Nós já não temos o sistema de levirado. Nós temos, é uma forma de poder sustentar a obra. E é aqui que se gera grande discussão. Eu antigamente acreditava
que isto aplicava-se. Agora já não tenho este entendimento, para mim está muito claro, esta lei não foi dada para mim. Esta lei foi dada para um tempo que já não existe, já passou. Mas porquê é que eu acredito no dízimo? Bem, a não ser que alguém me arranje outro sistema. Se alguém me arranjar um outro sistema que funcione, eu aceito. Se eu tenho que arranjar um sistema para sustentar a obra de Deus, então eu vou ver na Bíblia qual é o sistema que Deus criou. E eu, ao olhar para a Bíblia, vejo, o sistema de Deus tem que ser perfeito porque Deus não faz nada que não seja no mínimo perfeito. Se Deus criou esse sistema perfeito, eu digo, olha, se nós o aplicarmos, uma coisa vos garanto, tem que funcionar também. Então, se nós aplicarmos, ele há de funcionar. E por isso, então, adoto este sistema por convicção, porque não consegui criar o melhor e ninguém que eu conheço ainda criou um que fosse melhor do que este. E por princípio, então, adoto esse sistema. E porque eu acredito que a Igreja tem a autoridade que foi dada por Deus, se nós, como Igreja, adotamos esse sistema, podemos dizer que passa a ser a regra da nossa Igreja. E se alguém não concordar, tem liberdade para isso. Mas se quer fazer parte desta Igreja, tem que seguir as regras desta Igreja. Nós temos um culto às 11h30. Se alguém não quiser, não precisa de vir. Mas se quiser fazer parte da comunidade desta Igreja, o culto vai ser às 11h30, porque a Igreja acordou que o culto vai ser às 11h30. Então há coisas que nós também temos que compreender que são decisões e opções que a Igreja toma. E quem quer fazer parte desta comunidade sabe que é assim que nós funcionamos. Então, aceita ou não aceita. Não aceitando, não há problema. Não pode dizer que faz parte desta comunidade. E aí tem liberdade para escolher outra. Então, eu acredito no dízimo, por isso que acabei de vos explicar, porque este sistema era o sistema perfeito. E se nós aplicarmos, naturalmente, vai funcionar. Depois entramos aqui no capítulo 19. E o capítulo 19 vai falar sobre a água purificadora. Este capítulo aqui é interessante porque, quando nós estamos a ler, achamos que ele não faz muito sentido. Mas ele faz todo sentido para nós percebermos a importância da purificação. Nós estamos a falar de um povo que vivia e que tinha no meio do sítio onde eles viviam, do arraial, a tenda da congregação onde estava a presença de Deus. Então aquilo que Deus pedia ao povo, no meio do qual estava, era que o povo fosse igualmente santo como ele é. Só que nós temos impureza, cometemos pecado. Então não podemos estar diante de Deus, a não ser que sempre que eu cometer pecado ou tornar-me impuro, eu pedir perdão pelos meus pecados, eu me purificar. E assim então eu passo a continuar a ser aceito diante de Deus. E este texto fala aqui sobre um ritual de purificação das pessoas que têm contacto com a morte. Ou seja, com o morto, ou tocaram no osso de algum ser humano, ou alguém tocou em alguma sepultura, então, simbolicamente, esta pessoa ficava cerimonialmente impura. Não significa que a morte fosse um pecado, mas sabemos que a morte era o resultado do quê? Do pecado, não é? Quem morre não pecou. A pessoa se morreu, teve uma falência dos órgãos, é só a falência dos órgãos. Mas nós sabemos que a morte é resultado do pecado do homem. Porque se o homem não tivesse pecado, quando Deus fez o homem, não haveria morte. Então, quando alguém agora tem contacto com o morto, simbolicamente, então esta pessoa ficou cerimonialmente impuro. Por exemplo, não podia entrar na tenda da congregação. Então estava limitado a várias coisas que tinham a ver com atividade religiosa, e a atividade religiosa estava relacionada com a dinâmica social do povo. Então, o que é que vai acontecer? Esta pessoa precisa de passar por um ritual de purificação. E como é que funcionava o ritual? Era escolhida uma novilha vermelha, jovem, que nunca tivesse utilizado o jugo sobre si, ou seja, nunca tinha sido utilizada para o trabalho. Então esta novilha era pegada, pegavam nela, levavam para fora do arraial, não era sacrificada no arraial, e ela, com as entranhas, com tudo, ela era morta. A forma como matavam os animais era para evitar o sofrimento ao máximo. Ainda agora, as pessoas que praticam, por exemplo, tanto os muçulmanos que comem a carne halal, como os judeus que comem a carne, penso que é kosher, a forma como o animal é morto, a ideia é matar sem provocar sofrimento no animal. Não é? Então o animal era levado para fora, era morto, minimizando o sofrimento do animal, e depois o animal era oferecido completamente. Então o animal era todo queimado.
todo queimado. Aquelas cinzas, pois eram aproveitadas e eram guardadas. E quando alguém então tinha que passar pelo ritual de purificação, pegava-se numa porção de água, colocava-se um pouco da cinza dentro da água e depois o sacerdote aspergia aquela água para a pessoa no terceiro e no sétimo dia e, de certa forma, a pessoa, simbolicamente, acabava por ficar novamente pura e podia então estar a desfrutar da vida civil e a vida religiosa de forma plena. E este cerimonial ensinava que a impureza não podia ser ignorada. E era isso que isto significava. Porque a pessoa que tocou no animal não ficou uma pessoa diferente. Ou tocou, desculpem, não morto, não ficou diferente. Mas, diante de Deus, estava cerimonialmente impura. E nós sabemos que toda a lei, ela servia para significar alguma coisa que tivesse a ver com a chegada de quem? Do Senhor Jesus. E quando nós estamos a ler estas passagens, nós devemos mesmo conhecê-las. Porquê? Se o irmão quer conhecer bem a doutrina do Novo Testamento, se não conhecer isto que nós estamos a estudar, vai sempre ter muita dificuldade. Vejamos agora. Para nós compreendermos bem este texto, temos que ir agora ao Novo Testamento, ao livro de Hebreus. E diz assim o texto. Quando, porém, veio Cristo, agora estamos a falar do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver a relação que tinha com esta novilha e com este ritual de purificação. Sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Quem é que entrava no Santo dos Santos no momento que nós estamos a estudar aqui da história? Entrava quantas vezes? Se entrava uma vez por ano, então quando ele entrou, ele não fazia uma expiação perfeita. Se fosse perfeita, só faria uma vez. Então ele entrou este ano. E no próximo ano? E no ano seguinte? Ok. Então, ele fazia aquilo para expiar o pecado do povo, mas não era uma expiação perfeita. Porque sempre era incompleta. Agora vejam o que é que fez o Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote, porque só podia entrar no Santo dos Santos quem? O sumo sacerdote. Entrou nos Santos Santos quantas vezes? Sacrifício, expiação perfeita. Uma vez. E continua. Tendo obtido eterna redenção. Para sempre. Bastou uma. Portanto, agora vejam. Se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, que é disto que nós estamos a falar, aspargidos sobre os contaminados, os santificam, muito mais o sangue de Cristo, que assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Então, a crença no sacrifício do Senhor Jesus Cristo purifica completamente. Expiação perfeita. Porque cada vez que tocavam no morto, o que é que tinham que fazer? Ritual de purificação. Quem é que não tocava? Vai morrer a mãe, vai morrer o pai, vai morrer um irmão. Infelizmente, de vez em quando morria o filho. E quem é que não vai despedir do filho? No funeral do filho não vai tocar? Quem é que não vai fazer isso? E sempre precisávamos de ritual de purificação. Isto apontava para alguém que havia de ser a pessoa que iria fazer aquilo que era necessário para que o ritual de purificação fosse feito de uma vez para sempre. Porque era perfeito. O sacrifício era perfeito. Então, está tudo a apontar para aquilo que foi o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de forma cabal. E por isso, meus irmãos, digo isso, quando nós lemos Hebreus, se eu não conhecer isto, fica mais difícil. E por isso, apesar destes livros aparentemente serem chatos, mas na verdade são importantes para nós conhecermos melhor as Sagradas Escrituras e percebermos também melhor a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E o texto avança, e no capítulo 20 nós temos aqui apenas um versículo que vai nos falar da morte de Miriam. E diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. E aqui estamos a falar de Cádiz Barneia, que é ali. E ali Miriam morreu e ela é sepultada em Cádiz. Só que, meus irmãos, nós temos que agora fazer uma
análise daquilo que nós tínhamos estudado. O povo saiu do Egito, veio para aqui e chegou sensivelmente ali ao Monte Sinai. Não sabemos exatamente, mas talvez no 2º ou 3º mês depois de terem saído do Egito. Sabemos que eles ficaram aqui cerca de 11 meses e depois rumaram para norte, foram passando por várias terras e chegaram a Cádiz. Lembram-se ainda o que é que aconteceu em Cádiz? Foram enviados os espias que espiaram a terra e depois voltaram e trouxeram um relatório. O relatório, já sabemos a história, disseram que a terra era muito boa, mana, leite e mel, só que viviam aqui povos, e os povos que viviam ali eram povos fortes, cidades fortificadas, e eles tiveram medo. E eles demoraram 40 dias, então Deus, o que é que lhes disse? Tínhamos 2 espias que disseram, não há problema, podemos ir, Deus está connosco, não há nada a temer. E os outros 10 espias, o que é que disseram? Não. E o povo murmurou, e o povo o que é que quis fazer com os 12 espias que eram tementes ao Senhor? Matá-los. Então Deus apareceu e disse assim, não há problema. Vocês agora vão viver aqui, pela vossa incredulidade e a vossa murmuração. O tempo da expiação foi de 40 dias, cada dia corresponde a 1 ano. Vocês vão ficar aqui no deserto quanto tempo? 40 anos. Então eles estavam aqui em Cádiz. Só que agora o texto diz que Miriam morreu onde? Em Cádiz. Mas quando nós vamos ver o texto bem, vamos perceber que dá agora um salto muito grande. Desde a última vez que eles estiveram em Cádiz e agora que Miriam morre, passaram cerca de 38 anos. O texto dá um grande salto em termos temporais. Então será que eles tiveram 38 anos aqui em Cádiz? Não. E é aqui que vocês vão procurar vários mapas e cada mapa vai ter um desenho diferente. O povo peregrinou pelo deserto, andou por aqui ao longo destes 30 e muitos anos. Aquilo que se acredita é que eles rumaram para sul, vieram até aqui ao Golfo de Agabá, depois rumaram para norte novamente, e quando rumam para norte novamente estão onde? Em Cádiz, que é onde Miriam morre. Estão a perceber? Então eles estão na segunda passagem por Cádiz. Ainda que os irmãos possam não acreditar nesta passagem, porque o texto não é claro, sabe-se que eles andaram aqui, por esta zona do deserto, mas eles em Cádiz não estiveram, porque eles partiram de Cádiz e depois agora voltam novamente para Cádiz. Porque eles têm que rumar para norte, a terra prometida está ali. Então agora eles estão em Cádiz pela segunda vez e é aí que Miriam vai morrer. Enquanto ainda estão em Cádiz, o que é que vai acontecer? O mesmo que nós estamos habituados. O povo vai começar a murmurar. E vai murmurar contra Moisés e contra Arão. E a murmuração agora é por falta de água. E eles vão dizer, e o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. E isto aqui é muito importante. Porquê? Parece que morreu muita gente, não é? Quando eles estão a dizer isso. Quem é que terá sido estas pessoas que morreram pelos estarem a dizer que esperaram os nossos irmãos perante o Senhor? Foram os que foram sendo castigados por Deus, mas não nos podemos esquecer. Quando o povo não acreditou nos 2 espias, Deus o que é que disse? Cada dia da expiação corresponde a 1 ano. Então eles iam andar pelo deserto durante quanto tempo? 40 anos. E todos os que tivessem mais de 20 anos para cima, o que é que lhes iria acontecer? Iriam morrer no deserto. Se passaram cerca de 38 anos, então aquela geração que tinha saído do Egito, quase toda, já tinha morrido. Então, o povo que está agora a murmurar eram os que agora teriam 50 e tal anos, os que tinham menos de 20. Alguns que nasceram, entretanto, deviam ter 20, 30 anos. E eles viram muita gente a morrer. Eles viram muita gente a morrer. E eles então estão a dizer, era melhor que tivéssemos morrido, como os nossos irmãos que foram morrendo, enquanto nós estamos aqui a viver. E continuam novamente. Porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí nós e os nossos animais. E porque nos fizeste subir do Egito, sempre a mesma murmuração, que o Egito é que era bom, trouxeste-nos aqui para uma terra que não tem nada, e eles até fazem questão de dizer, não é de cereais, nem de figos, nem de vidros, nem de romães. E eles vão mesmo por nós, nem de água para beber. Eu fico a pensar, mas se não havia água, como é que eles estavam vivos? É porque sempre apareceu água. Mas só agora é que não vai aparecer. Há 30 anos que eles viviam no deserto. E a água sempre apareceu, porque os animais não morreram. E nós sabemos que passagens que vão aparecer mais tarde. A roupa deles não gastou, o sapato não gastou, ninguém ficou subnutrido. Então sempre houve água. Eles estão a queixar-se do quê?
Estão a queixar-se porque é um povo que não acredita na provisão divina. Então, Moisés, agora, houve a murmuração, Moisés e Arão, e o Senhor vai falar com Moisés e Arão e diz assim: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão. Então agora, Moisés e Arão vão juntar o povo e Deus diz que é que eles devem fazer. E falai à rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber a congregação e os seus animais. O que é que Moisés tem de fazer? Aquilo que Deus disse. Moisés, com Deus não há espaço de negociação. Deus é Deus. E nós somos suas criaturas. A criatura não vai negociar com o Criador. Isto não existe. Então Deus está a dizer, junta o povo, chegas lá, na rocha, e o que tu vais fazer? Fala com a rocha. Porque Deus queria demonstrar que Ele é que providencia. Como é que alguém fala com uma rocha e a rocha dá água? Mas era o que Deus queria mostrar. Então, Moisés está irado com o povo. Moisés já está num estado quase de saturação. Não se esqueçam, Moisés está a viver com este povo há quase 40 anos. Moisés está saturado. E é um povo mau, rebelde. Tanto que Deus quis matá-lo muitas vezes. Então Moisés, irado, quando vai ter com a rocha, Moisés diz umas palavras duras, pega no bordão, símbolo da autoridade, e o que é que ele vai fazer? Bate 2 vezes, completamente irado. Mas Deus diz para ele fazer o quê? Mas ele falou, porque é que ele não fez o que Deus disse? Mas Deus misericordioso, o que é que fez? Fez com que a rocha desse água. Mas Deus depois tem que tratar com Moisés e com Arão. Porquê? Deus não disse para bater. Então o que vai acontecer é que Deus vai dizer: visto que não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. E agora quando lemos este versículo, parece que é o povo que não vai entrar na terra. Diz assim, por isso não fareis entrar este povo na terra. Não, o povo vai entrar. Mas eles é que não vão ser as pessoas que vão fazer o povo entrar. Então só pode significar uma coisa. Porque o povo vai entrar em breve na terra. Se eles não vão entrar, o que é que vai acontecer com eles? Não vão viver muito mais tempo. Então Deus está a dizer, vocês vão pagar pela desobediência. A pergunta a fazer é, porquê é que Deus deu um castigo tão severo? Moisés aguentou 30 e tal anos. Parece muito severo. Mas é severo. Porquê? Tal e qual. As pessoas querem assumir a liderança, sim, mas a responsabilidade tem que ser proporcional. O povo cometer este pecado, Deus castigava, mas o castigo deles tem que ser mais severo, mais responsabilidade. Eles ouviam a instrução do Senhor diretamente. Então o que nós temos aqui, meus irmãos, é que eles não creram em Deus, e o texto diz, visto que não crestes em mim. Há incredulidade da parte deles. Quando Moisés bateu, ele não acreditou que iria sair água. Mas Deus diz, mas tu tens que acreditar, porque eu falei contigo. Como é que tu não acreditas no que eu te digo? A incredulidade de Moisés tem que agora ser castigada. Não santificaram, visto que não crestes em mim, para me santificares. Então, o que eles fizeram não santificou o nome de Deus. Como é que o líder pode fazer uma coisa que não santifica o nome de Deus? É inaceitável. E eles utilizaram mal a autoridade que Deus lhes deu. Porquê? Eles tinham tanta autoridade que eles, quando chamaram o povo apareceu diante deles. Quando eles falaram, o povo calou-se e eles ouviram. Então eles tinham autoridade. Fazer bom uso de autoridade. Então eles foram incrédulos, não santificaram Deus. O comportamento deles, depois qual seria? Agora pensem, eles bateram e saiu água, porque Deus teve misericórdia. Qualquer criança olhar para aquilo e diz, não, mas com Deus as coisas tratam-se a paulada? Como é que com Deus as coisas tratam a paulada? É o que alguém vai aprender. Pelo comportamento deles. Deus disse, isto é inaceitável. Então, por causa da desobediência, isto não é um pecado pequeno. É isso que nós temos que aprender, a desobediência a Deus. Quando temos responsabilidades, quando somos adultos diante de crianças, é sempre maior para nós. Então devemos ter muito cuidado quando nós estamos a tratar com Deus. E por causa disso, então, Moisés e Arão, o que é que iria acontecer? Eles não iriam entrar na terra prometida. Eles agora vão partir de Cádiz. Eles, quando vão partir de Cádiz,
eles têm que passar, eu só vou colocar aqui isto rápido, já volto atrás. Eles vão partir de Cádiz e eles querem entrar na terra por aqui. Este aqui é o Rio Jordão, eles querem fazer isto. Vão ver? Então eles têm que passar por o território de Edom. Está aqui. Eles têm que passar pela terra dos Edomitas. Então Moisés, o que é que vai fazer? Vai pedir autorização aos Edomitas para passar pela sua terra. Só que estamos a falar de uma população que se calhar nesta altura deviam ser 4, 5 milhões de pessoas. Imaginem 5 milhões de pessoas a passar. Então Moisés tem cuidado e diz assim, olha, autoriza que nós passemos pela tua terra e nós prometemos que não vamos pisar nas vinhas, não vamos passar pelos campos agrícolas para não estragar nada, porque é muita gente a passar, muita gente a passar. Não vamos utilizar a água dos poços, não vamos fazer isso. Vamos utilizar apenas a estrada real. Não vamos causar dano nenhum. Podemos passar. Os edomitas dizem não. Moisés envia um segundo pedido e diz assim, olha, por favor, deixem-nos passar. E, se por acaso até pisarmos água de um poço, que pode ser algum receio que vocês tenham, nós vamos pagar. Nós vamos pagar. E os edomitas, novamente, como vamos ver daqui a bocadinho, quando mostrar o mapa, dizem não. A pergunta é, noutras situações, Israel simplesmente chegava ali, matava aquelas pessoas e passava. Porquê que não fez isso com os edomitas? Porque era um povo irmão. Israel era o povo de quem? Filho de quem? De Israel. Já era Israel quem era? Jacó. E Jacó tinha um irmão gêmeo, que era Esaú. Então, o povo de Israel é descendente de quem? De Jacó. E os edomitas eram descendentes de Esaú. E Deus o que é que diz? O Seir, aquela região, é herança para quem? Para Esaú. Então, eram povos irmãos. Os edomitas e os israelitas eram povos irmãos. E por isso, Deus não disse aos israelitas, matem-nos, passem pela terra. Não podia. Porque Deus, então, deu aquilo por herança a Esaú. E como os edomitas recusam-se, mobilizam forças, eles vão mobilizar o seu exército ali para a fronteira. Então, o que é que acontece? Israel não pode passar. E o que é que vai acontecer com Israel? Como não pode passar e eles querem entrar na terra prometida por aqui, então eles só têm uma solução. Eles têm que rumar para sul mais uma vez para fazer isto. Eles agora têm que contornar ali a terra de Edom, porque os edomitas não permitiram. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então, quando eles agora estão ali e têm que agora contornar a terra, eles vão passar pelo Monte Or, que é uma região que nós vamos ver daqui a bocadinho no mapa, e Deus diz assim, chegou a hora de Arão. Eles vão chegar na Terra Prometida dentro de 1 ano e qualquer coisa, mas ainda temos muito para estudar, não há problema. Mas Deus assim, chegou a hora de Arão. E disse o Senhor a Moisés, vejam, os irmãos podem acompanhar ali na projeção, e Arão, disse o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom. Arão será recolhido do seu povo. A pergunta, já sabemos a resposta, porque é que Arão iria morrer? Não é? Por causa daquilo que tinha acontecido com aquela rocha nas águas de Meribá. Diz assim, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes a minha palavra nas águas de Meribá. E por causa da rebeldia, então, Deus diz que eles não iriam entrar. Então, o que é que vai acontecer? Eles estão aqui, em Cádiz, para isso acontecer, o Monte Or está ali. Então, eles estão a fazer isto para contornar a terra. E Moisés, eles vão parar aqui junto ao Monte Or. Moisés vai subir ao monte com Arão e leva Eleazar, que é o filho de Arão. Leva-os acima do monte e quando chega no cimo do monte, Moisés vai tirar as vestes sacerdotais de Arão e vai colocá-las sobre Eleazar. E eles descem do monte. E só desce Moisés e Eleazar. Quando o povo vê Moisés e Eleazar descerem do monte, o povo percebe que Arão partiu. E agora já não vai mais estar a oficializar ali. E o povo vai prantear durante 30 dias.
Apesar da rebeldia do povo, apesar de várias vezes protestarem contra Arão, mas para fazerem um pranto de 30 dias, fica claro que Arão era uma pessoa querida pelo povo. Era uma pessoa que o povo respeitava, era uma pessoa que tinha autoridade. E por isso então o povo, durante 30 dias, vai chorar por Arão. Mas, voltando à nossa história, o povo agora tem que continuar a sua marcha. E o que vai acontecer, meus irmãos, é que enquanto eles estão aqui nesta região ainda, há aqui um povo, que são os cananeus, e há aqui o rei de Arad. O que é que vai acontecer? O rei de Arad vai atacar Israel. Enquanto Israel está aqui nesta região, ele vai atacar Israel e vai conseguir levar algumas pessoas do povo cativa. Não sabemos se é durante o pranto de Arão, que o povo estava mais vulnerável, o texto não nos diz, mas diz que eles vão atacar Israel e vão levar alguns em cativeiro. Então Israel vai fazer um voto ao Senhor e diz: Senhor, se nos libertares, se nos deres vitória sobre o rei de Arad, nós vamos destruir todas as suas cidades. E o Senhor então é favorável ao pedido do povo e Israel vão destruir completamente e libertar os seus, embora o texto não nos diz, mas está implícito, e vai então depois voltar aqui e dar continuidade à sua peregrinação. E o texto diz: os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Orma, ou Ormá em algumas versões. Então existe aqui esta batalha que se vai dar ali. Mas voltando agora novamente ao nosso mapa e vermos o que é que o povo tem que fazer. Então o povo tem que contornar Edom. O povo sabe que a terra prometida está onde? Na sua posição. Está a norte ou está a sul? Está a norte. Mas se eles têm que contornar Edom, eles têm que marchar para que direção? E eu estou a fazer esta introdução porque eu de certa forma compreendo o povo. O povo marchava, quem é que liderava o povo? Qual era a orientação? Era a nuvem. Era a nuvem. O povo não escolhia para onde ia. Então, quando eles veem a nuvem, sabem que é Deus que os está a levar. Então, a nuvem começa a vir para sul. O povo diz: mas a terra é lá em cima. Como é que estamos a voltar novamente? Eu, em parte, do ponto de vista humano, eu consigo perceber o povo. Então, quando o povo começa a ir para sul, embora alguns mapas dizem que eles subiram por aqui, eu tenho muitas reservas. Porquê? Porque o texto diz que eles foram em direção ao Mar Vermelho. O Mar Vermelho está aqui, é o Golfo de Agabá. Então, eles têm que rumar para sul. Então, quando eles agora estão a rumar para sul, o que é que vai acontecer? Novamente, murmuração. Porque o povo fica impaciente e diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, só pode ser para sul, a rodear a terra de Edom. Estão a ver? Então, porém, o povo se tornou impaciente. O povo: mas quando é que vamos chegar? Estamos aqui há 30 e tal anos. Imaginem alguém de 30 anos e diz: eu nunca vi outra coisa senão deserto. Dizem-me que a terra é lá em cima, mas eu estou aí para sul de novo. Isto nunca vai ter fim. Mas Deus prometeu e o Moisés diz que havemos de chegar, e não chegamos. Eu vivo há 30 anos aqui. E aqueles que tinham 20 quando saíram, um bocadinho menos, têm 50 anos. Já estão com muita idade. Então, o que é que eles vão fazer? E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água. Volta: mas como é que não há pão nem água se eles comem todos os dias? Mas pior é o que eles dizem a seguir. Diz assim: e a nossa alma tem fastio deste pão vil. E isto aqui é ofensivo contra Deus. O pão que eles comiam era dado por quem? Como é que eles vão dizer pão desprezível ou pão que Deus dá? Porque eles estavam vivos. Então o povo vai murmurar contra Deus e diz que a sua alma tem fastio deste pão vil. Deus ouve a murmuração e o que é que Deus faz? Deus vai castigar o povo. Então eles têm que fazer isto que eu disse ali. Então Deus vai enviar serpentes venenosas para o meio do povo. E estas serpentes vão começar a morder as pessoas. E as pessoas que eram mordidas por causa do veneno, o que é que acabava por acontecer? Morriam. Depois da mordedela da serpente, dores muito fortes, e as pessoas acabavam por sucumbir. Então o povo o que é que faz? Percebe. E vejam: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor e tira de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. O povo lá percebe o pecado que tinha cometido
e pede ajuda ao Senhor, que lhes dava o pão que eles disseram que era um pão desprezível. Mas é sempre ao Senhor que eles vão recorrer quando estão numa situação de aflição. Moisés, então, vai orar ao Senhor e o Senhor ordena que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse esta serpente sobre uma haste e esta haste fosse colocada num sítio alto o suficiente que permitisse que qualquer pessoa que estivesse no arraial pudesse ver. E a ideia era que quando alguém fosse mordido por uma serpente, a única coisa que tinha que fazer era olhar para esta serpente de bronze que Moisés tinha colocado sobre a haste, num sítio alto, provavelmente. Então olhava para a serpente de bronze, exercendo fé, e o que é que acontecia? Esta pessoa era automaticamente curada e ficava então novamente saudável. E isto foi o que aconteceu, e desta forma então Deus castigou o povo, mas ao mesmo tempo Deus, na sua misericórdia, providenciou aqui esta forma do povo poder ser salvo. E é esta serpente de bronze que o Senhor Jesus Cristo utiliza como ilustração quando ele agora está a falar com Nicodemos. Então, aquela passagem que nós conhecemos muito em João 3, quando o Nicodemos vai ter com o Nicodemos, que era um professor da lei, não é? Quando vai ter com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo está a falar com ele e está-lhe a explicar como é que funcionava a salvação, o que é que era necessário, e o Senhor Jesus Cristo utiliza então este episódio que nós estamos a estudar para poder explicar a Nicodemos como é que funcionava isto da salvação. Não é? Porque Nicodemos, como um judeu, estava à espera de ser salvo por ser o povo de Deus, considerava ele, ou por causa de alguma boa coisa que ele tivesse feito, por ser boa pessoa. E o Senhor Jesus Cristo então agora vai fazer questão de ensinar Nicodemos. E o texto que nós conhecemos diz assim, o Senhor Jesus a falar: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, aquela serpente de bronze que nós vimos, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ok, então o Senhor Jesus está a estabelecer um paralelismo, diz assim, a serpente foi colocada e toda a gente tinha que olhar para ela. O Filho do Homem convém ser levantado e toda a gente tem que olhar para ele. Da mesma forma. Porquê que as pessoas olhavam para a serpente? Para serem salvas. Porque senão o que é que lhes ia acontecer? Então, as pessoas, porquê que devem olhar para o Filho do Homem? Para serem salvos. Caso contrário, a morte. Então o Senhor Jesus Cristo está a dizer, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Assim como as pessoas olhavam para a serpente e tinham vida, então quem olhar para o Filho do Homem e crer nele tem o quê? A vida. Então, o Senhor Jesus Cristo estabelece aqui um paralelismo. E quando nós conhecemos esta história, nós conseguimos perceber melhor esta conversa que o Senhor Jesus Cristo agora está a ter com Nicodemos. Está a utilizar exatamente este paralelismo, significando que a salvação vem a partir de que obra? Nenhuma. Vem a partir de olharmos para o Senhor Jesus e exercendo fé sobre ele. Qual era a obra que as pessoas faziam quando olhavam para a serpente? Tinham que oferecer algum sacrifício? Não, não havia nenhum sacrifício. A pessoa foi mordida. O texto não diz, vai oferecer o sacrifício e depois, não. Simplesmente olha para a serpente, acredita, tem fé. O Senhor vai providenciar a salvação. Com o Filho do Homem é igual. Não há nada que possamos fazer. É simplesmente aceitar e crer e olhar para o Filho do Homem, meus irmãos. E esta passagem, vamos agora a terminar, é só uma curiosidade, é importante para compreendermos aquele que é o versículo mais conhecido das Sagradas Escrituras. E diz assim, vamos começar pelo 14, que nós já lemos. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. E depois, no 16, que é o versículo que nós conhecemos bem, diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Filho único, não é? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós vemos este de tal maneira, normalmente dizemos, porque Deus amou o mundo tanto, e achamos que o de tal maneira é a superlação da adjetivação. Que Deus amou muito. E nós gostamos muito de salientar. Vejam como é que Deus amou de tal maneira. Não. Aqui não é dizer que amou muito. Deus amou quando Deus ama, ama muito. Deus não ama pouco. Nunca vemos Deus amar pouco, amar muito. Deus ama. O amor de Deus é completo, é perfeito.
Então, se é perfeito, como é que pode ser mais perfeito e menos perfeito? Não pode. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, desta maneira, que providenciou uma forma como aquilo que a maneira é esta. Do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto. Então, Deus amou o mundo desta maneira. Veja, qual foi a maneira? Deu o seu filho para ser levantado, para que toda a gente pudesse olhar para ele e, tendo fé, seria salvo. Então, de tal maneira é fazer uma comparação ou estabelecer uma lógica com aquilo que tinha sido explicado pelo Senhor Jesus Cristo quando disse: da mesma forma como a serpente foi levantada, o Filho do Homem também será levantado. É apenas uma curiosidade, mas para os irmãos perceberem que este versículo aparece e nós precisamos de conhecer números para o compreender bem, ou pelo menos para perceber o seu contexto. E para não dizermos que o amor de Deus era tão grande, o amor de Deus é perfeito. Nós não podemos dizer que há mais perfeito e menos perfeito. Não, isto não existe. O amor de Deus é perfeito. E por isso não é que Deus amou muito, tem a ver com aquilo que tinha sido dito antes. Que o Senhor nos abençoe, que não murmuremos tanto e que aprendemos com a história deste povo. Temos algum tempo, alguma dúvida, algum comentário? Não havendo, muito obrigado.